Caros alunos de MAC 130, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Mais uma videoaula de cálculo de integrais triplas. Nós tínhamos visto na outra aula como calcular a integral sobre regiões que nós chamamos de caixas. Regiões produto de intervalos fechados. Agora nós vamos trabalhar com regiões um pouquinho mais gerais para nós fazermos o cálculo dessa integral, né? Então, primeira coisa, nós temos então uma região que nós chamamos, uma região E, que nós chamamos de região limitada do plano. O que é uma região limitada, né? É uma região, aqui se nós olharmos nesta figura, é uma região que cabe dentro de uma caixa. Isso é uma região limitada, né? Então, como que nós vamos fazer? Se nós denotarmos por B esta caixa que contém esta região limitada, nós definimos então a integral da função de três variáveis como sendo a integral da função f maiúscula sobre a caixa, onde é a função f maiúscula nada mais é do que ela vale 0 fora do E e vale a própria f minúscula quando nós estamos dentro do E. Tá? E quais são os tipos de regiões que nós vamos trabalhar? Uma região que nós chamamos do tipo 1, que é representada aqui na figura, pela figura que está aqui. Qual é esta região? Repare o seguinte nesta figura. Aqui no plano XY, o x e o y estão dentro de um domínio D, e a terceira coordenada dos pontos que estão em E, a coordenada z, está variando entre o gráfico de duas funções que dependem de x e y. Uma que nós estamos chamando de U2, que está limitando superiormente esta região, o 2 de xy, e uma outra que nós estamos chamando de U1 de xy, que está limitando essa função, esta região inferiormente. Então, esta é a região do tipo 1. X e y pertencentes a um plano, a um subconjunto do plano, e a variável z entre o gráfico de duas funções que dependem de x e y. Nesta primeira situação, como que a gente calcula a integral? Como que a integral tripla então é definida? Nós vamos primeiro integrar na variável z, cujos limites da integral são as funções u1 de xy e u2 de xy. O resultado desta integral é uma função que vai depender de x e y, e a gente recai no caso do cálculo de uma integral dupla. Ok? Então esta é a primeira região, né? O primeiro tipo de região. Sempre lembrando que quando nós estamos integrando em z, x e y são constantes. Formam para a gente os limites de integração, essas funções u1 e u2. Integramos na variável z e depois substituímos por u2, u1, subtraímos e caímos num cálculo de uma integral dupla que nós já tínhamos visto como calcular, não é? Então, o cálculo da integral sobre uma região do tipo 1, nós fazemos desse jeito. Primeiro integramos em z, depois sobra uma integral dupla nas variáveis x e y. Ainda dentro deste mesmo caso, nós podemos ter um caso particular, que é o seguinte. A variável z ainda está entre o gráfico de duas funções, o 2 de xy e o 1 de xy, então essas duas funções estão limitando superiormente e inferiormente o nosso sólido, a nossa região E. Mas agora, o que acontece? A região D, que é a região plana, ela pode ser delimitada, a variável y pode estar entre o gráfico de duas funções que dependem de x. Então o y está variando entre g1 de x e g2 de x. Nesse tipo de situação, como que nós vamos calcular a integral tripla?
começamos integrando em relação a z, cujos limites de integração são o 2 de xy e o 1 de xy. O resultado dessa integral é uma integral que vai depender, uma integral dupla em x e y. Em seguida, integramos em relação a y. E por fim, integramos em relação a x. Então esse é um caso particular da integral do cálculo de integral tripla sobre regiões do tipo 1. Tá? Então temos as funções u2 e o 1 limitando a nossa superiormente e inferiormente a nossa região E. E no plano, o y está sendo limitado por uma g1 de x e g2 de x. Poderíamos ter o caso contrário. Poderíamos ter o x sendo limitado por uma h1 de y e h2 de y. E aí nós integraríamos primeiro em z, depois em x e depois em y. Ok? A região do tipo 2. Como que é formada a região do tipo 2? Agora, se nós olharmos aqui na figura, o y e o z estão dentro de uma região plana. Nós estamos chamando de D. E agora, a coordenada x está variando entre duas funções que dependem de y e z. Então, a nossa região E está sendo limitada superiormente pela função u2, que depende de y e z, e inferiormente pela função u1, que depende de y e z. Quando isso ocorrer, a nossa integral tripla vai ser calculada primeiro na variável primeiro na variável x, e o cálculo desta integral na variável x vai nos restar, a resposta disto vai nos restar uma integral dupla calculada nas variáveis y e z. Ok? Então, esse é o cálculo de integrais triplas sobre regiões do tipo 2. E agora, eu já tinha adiantado esse slide, regiões do tipo 3. Como que é? Agora, quem está variando entre duas funções é a coordenada y. A nossa região E está sendo limitada superiormente por uma função que depende de x e z, e inferiormente por uma outra função, u1, que também depende de x e z. E agora, as coordenadas x e z estão dentro de uma região plana, que agora está dentro do plano xz. A integral tripla, neste caso, é feita como? Primeiro calculamos a integral em y, o que vai nos resultar uma integral dupla nas variáveis x e z. E aí integramos calculamos a integral dupla nessas duas variáveis. Então, temos três tipos de regiões. Sempre, quando nós calculamos uma integral, nós vamos depois recair no caso do cálculo de uma integral dupla. Né? E nós podemos, então, por conta disso, dar uma interpretação geométrica, uma aplicação do cálculo de integrais triplas. Nós vimos que se a função de uma variável for positiva, a integral nos dá a área abaixo do gráfico. No caso do cálculo da integral dupla, nós temos o volume do sólido, da superfície z. Né? Abaixo do gráfico da função z e acima da região d. Quando nós temos uma integral tripla e a integral também, a função for positiva, nós podemos chamar o que nós podemos calcular o que nós chamamos de hipervolume. E o caso mais interessante é quando nós pegamos esta função de três variáveis, f de x, y e constante igual a 1. Quando nós fazemos esta conta, neste caso particular, o cálculo da integral tripla quando a função é constante igual a 1, aí sim nós temos o volume do sólido. Por exemplo, se nós olharmos aqui para uma região do tipo 1, onde a função, a coordenada z está variando, está sendo limitada por uma função u2 de xy e u1 de xy, o cálculo da integral tripla da função constante igual a 1, nós calculamos primeiro em relação à variável z. A integral de dz é z. Quando nós substituímos por u2 e u1 e fazemos a diferença, nós temos exatamente a definição do cálculo do volume
da região delimitada por essas duas funções. Então, quando nós temos a função constante igual a 1, o cálculo da integral tripla é exatamente o cálculo do volume do sólido, que é denotado aqui pela letra E. Tá? Então, vamos fazer agora um exemplo de aplicação. Queremos calcular o volume do tetraedro limitado pelos planos x mais 2y mais z igual a 2, x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0, só que usando as integrais triplas. Então, ó, nessa figura aqui que está à esquerda, nós temos a representação do nosso tetraedro. Aqui, então, nós temos o plano x igual a 2y. Aqui nós temos o outro plano, x mais 2y mais z igual a 2, que limita superiormente o nosso tetraedro. E o que nós vamos fazer? Como que nós vamos calcular o volume desse tetraedro? Repare o seguinte, se nós olharmos no plano x, y, a região que nós temos aqui, que está limitando inferiormente o nosso tetraedro, é um triângulo, que está sendo representado aqui por essa figura que está à direita. Como que esse triângulo está sendo, a variação dos pontos x e y dentro desse triângulo? Reparem que o x está variando de 0 a 1 e o y está variando desta reta, cuja equação é y igual a x sobre 2, até esta outra reta, cuja equação é y igual a 1 menos x sobre 2. Vale ressaltar aqui que nós poderíamos ter invertido a ordem de integração. Só que nós teríamos que calcular duas integrais. Uma integral, o y variando de 0 a meio, e depois de meio a 1. Teríamos que fazer uma soma de duas integrais. Então, integrar esta região aqui deste jeito que nós estamos fazendo é mais simples do que calcular duas integrais. Então, nós vamos agora montar essa integral tripla para calcular o volume desse tetraedro. Como que fica, então? Repare o seguinte, o tetraedro ele é limitado superiormente pelo plano cuja equação é x mais 2y mais z igual a 2. E se nós isolarmos o z, nós temos uma função de duas variáveis que é 2 menos x menos 2y. Então nós vamos trabalhar com essa integral tripla, olhando o nosso tetraedro como uma região do tipo 1. E a integral fica deste jeito. Ó. Como é uma região do tipo 1, nós integramos primeiro em z, a função constante igual a 1. O z, o tetraedro sai do plano xy, então começa em 0 e vai até o outro plano, cuja equação é 2 menos x menos 2y, é limitado superiormente por esse plano. Depois, a nossa região do plano xy, o y está variando da reta x sobre 2 até a reta 1 menos x sobre 2, e o x varia de 0 a 1. Então, essa integral tripla da função constante igual a 1 é representada desta maneira. Integrando primeiro em z, então nós temos a integral de dz é z, calculado em 0 dá 0. Nesta outra função nos dá 2 menos x menos 2y. Agora isso nós vamos integrar primeiro em y. Depois substituímos o y por 1 menos x sobre 2 e depois por x sobre 2 fazemos a diferença. E o resultado integramos em x e encontramos 1/3 como resposta. Tá? Não vamos detalhar o cálculo dessa integral dupla porque é uma integral dupla que nós já vimos em outras aulas, então não é necessário detalharmos mais, mas caso alguém fique com dúvida, pode calcular e vai dar exatamente esse 1/3. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Essa aula, então, finaliza o cálculo das integrais triplas. Até uma próxima oportunidade. Bons estudos!